Com o crescimento das cidades, a especulação imobiliária parece que a cada ano que passa fica mais difícil encontrar o verde em abundância, a perder de vista. Mais difícil ainda é conhecer lugares onde a natureza é intocada, onde a natureza se manteve firme e resistente por todos esses anos. No Meio Ambiente por Inteiro dessa semana vamos falar sobre as reservas particulares de patrimônio natural, também chamadas de RPPN. Santuários ecológicos que abrigam centenas de espécies da fauna e da flora. Lugares que produzem água que vai matar a sede de tanta gente e gerar energia elétrica. Um paraíso dentro da cidade. Estamos no Paranoá, a 20 quilômetros do Congresso Nacional. Diferente de buzina, poluição e todos os transtornos causados pela cidade, aqui o barulho é calmaria para os ouvidos. Um espetáculo de verde, água transparente. Um paraíso que mantém rica a biodiversidade do Cerrado. A propriedade foi comprada pelo pai do Christian no fim da década de 1970. São 6 hectares, quase 4 de área preservada. Christian conta que a ideia do pai era ter uma chácara grande para que a família se reunisse nos fins de semana. Nós éramos sócios de um clube, mas a partir do momento que meu pai comprou aqui a propriedade, com bastante água, o nosso clube virou aqui, né, a chácara. Então, desde criança eu estou aqui, né, venho aqui. Meu pai construiu primeiro uma casa pequena, depois construiu uma casa maior para ele. Depois, no ano de 1999, eu vim morar aqui. Christian é geólogo, doutor em desenvolvimento sustentável, dono de uma consultoria ambiental. A formação fez com que ele incentivasse a família a preservar cada centímetro da propriedade. Ela faz parte do nosso íntimo aí, da família. Então, além disso, aí falando do ponto de vista utilitário, né, a gente aqui capta a água, né, a água de todas as casas aqui, a gente abastece 5 famílias com essa pequena nascente que a gente tem, né, e a gente sabe que a gente está contribuindo com toda uma bacia hidrográfica gigantesca, aí, com milhões de habitantes, né, abaixo disso aqui. A água que brota aqui percorre um longo caminho, vai para o rio Paranoá, segue em direção ao São Bartolomeu e deságua na Bacia do Prata. Esse recurso só existe porque a vegetação nativa é preservada. Christian explica que o cerrado é um bioma rústico, resistente, que não exige muito manejo. Mas isso não quer dizer que ele não precisa de alguns cuidados básicos. Como estamos numa área periurbana, né, então a gente está sujeito a diversas ameaças, como fogo, como invasão, como caça predatória. Um exemplo são os hidrômetros no meio das trilhas, instalados para combater incêndios com maior rapidez. Mais da metade da área é preservada. Christian conta que, por isso, a propriedade recebeu uma certificação emitida pelo Ministério do Meio Ambiente. O documento classifica a área como reserva particular de patrimônio natural. A gente sabe que aqui é uma área relativamente pequena, né? Quando você compara com parques nacionais, né? Que aí, porque depende do objetivo que você tem na criação da reserva. Um parque nacional ele tem o objetivo de conservar grandes mamíferos, por exemplo, né? Então a gente não tem uma pretensão aqui de conservar onça, por exemplo, né? A gente tem mais uma pretensão do que? De conservar a biodiversidade vegetal, pequenos mamíferos, aves e a questão dos recursos hídricos também. Christian produz água, preserva a vegetação nativa e garante a sobrevivência de tantos animais que habitam no cerrado. Faz por amor, vocação. O único incentivo que recebe é uma isenção no Imposto Territorial Rural, de R$ 200 por ano. As reservas particulares de patrimônio natural foram criadas por decreto em 1990 e evoluíram em 2000, com a Lei 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com esse analista ambiental do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. A RPPN é uma das 12 categorias de unidades de conservação da natureza previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E ela é uma categoria diferente de todas as outras, que ela é criada por iniciativa de um proprietário, seja ele pessoa física ou empresa,
em tombar a sua área ou registrar na sua área aquele ambiente natural que ele quer manter para a perpetuidade conservado. As áreas particulares, conhecidas por RPPNs, têm a função de proteger recursos hídricos, a fauna, a flora e no desenvolvimento de pesquisas científicas. Os locais também podem oferecer atividades recreativas, turísticas e de educação ambiental. Tem mais de 1.500 reservas no país, cada uma com a sua característica, com o seu tamanho, mas todas elas com a importância de conservação de territórios, de áreas com importância biológica. Então, ela tem importância direta por conta disso, por cuidar de territórios específicos. Mas tem também, num lado mais educativo, de passar a mensagem que a sociedade civil, não o Estado, também tem um papel essencial para a conservação da natureza. Ricardo é biólogo há 20 anos, é diretor interino de criação e manejo de unidades de conservação. Recentemente, ele viajou para Brumadinho para analisar possíveis impactos que sofreu uma RPPN federal, a 200 metros do rio Paraupeba, atingido pela lama de rejeitos após o rompimento da barragem. Essa foi uma das primeiras preocupações que a gente teve indo para lá, para a região, em relação a possível impacto em unidade de conservação. A relação é assim, não tem uma relação direta, uma relação de importância que naquele conjunto de bacias hidrográficas bastante alteradas pela atividade de mineração, este é um trecho que está conservado e garante a melhor fixação do solo onde ele deve estar, que é na serra, na montanha, nos territórios lá. Pergunta ao biólogo se é possível dimensionar o impacto ambiental sofrido pela reserva, no maior acidente de trabalho da história do país. O que a gente pode identificar aí no médio e longo prazo é a possibilidade de causar impacto para espécies que dependem do território da RPPN e se relacionam com o rio. Então, mas isso é um estudo de mais longo prazo, né? O que os olhos de Ricardo viram marcou a memória dele. Com tantas lembranças de uma triste viagem, de volta a Brasília, foi difícil retomar a rotina. Faz pensar um pouco mais sobre a nossa atuação em conservação da natureza, em última instância, conservação das condições da vida humana e das outras espécies, né? No próximo bloco, você vai conhecer a primeira RPPN do Distrito Federal. Nossa reportagem também conversou com a mãe das reservas particulares, que ajudou a criar 70% das unidades brasileiras. A gente volta já. Fazenda Bucão, Aimorés, Minas Gerais, 1998. Fazenda Bucão, 10 anos depois. A terra seca, pobre, sem vida, em uma década foi tomada pela vegetação nativa. 1,5 milhão de mudas foram plantadas. A água voltou a brotar. Animais voltaram a habitar a fazenda, quase 60% dos mais de 700 hectares foram recuperados. A iniciativa veio de Sebastião Salgado e a mulher, depois de assumirem as terras que pertenciam à família. Devagarinho, a terra ganhou vida. O primeiro passo foi transformar em uma RPPN, título concedido em 1998. O espaço é utilizado para educação ambiental. Centenas de crianças já visitaram a fazenda. Nós estamos criando o Instituto Terra, uma espécie de motor de transformação, não só ecológica, mas de transformação em direção ao desenvolvimento sustentável da nossa região. Salgado é um dos fotógrafos mais conhecidos do mundo. Seu olhar artístico e crítico para o ambiente é uma marca registrada. Por isso, o trabalho feito na fazenda é coerente com a obra fotográfica dele. Para dar continuidade ao programa de recuperação, foi fundado na propriedade o Instituto Terra. Ali foram criados projetos de educação ambiental e técnicas sustentáveis e de incentivo para que a mata nativa renascesse. Falar de RPPN é resgatar a história da Sônia, moradora de Brasília. Ela é conhecida no mundo científico como mãe das reservas particulares.
Em 1990, ajudou a elaborar o primeiro decreto que criou esse tipo de reserva. Nós construímos isto e levamos ao presidente Sarney a lei prontinha, o decreto arrumadinho, e ele se entusiasmou com a proposta e temos hoje. Mas essa ideia não é uma ideia nascida no Brasil. O planeta tem reservas particulares. A Alemanha tem um modelo específico de reservas privadas, a Suíça também tem, o Canadá tem vários países no planeta que protegem áreas particulares. Sônia explica que no Brasil existem mais de 1.500 reservas privadas. O Paraná é o estado com o maior número delas em áreas urbanas, 18. São áreas muito representativas e que garantem uma qualidade de vida bem melhor para os habitantes dos municípios. Sônia ajudou a criar 70% das reservas particulares brasileiras. Ela explica que não existe um tamanho mínimo ou máximo estabelecido para uma unidade preservada. Quem decide é o próprio dono. O que existe é a representatividade daquele ecossistema. Ou seja, se é uma área representativa de um ecossistema que se almeja proteger, e nós estamos querendo proteger todos os ecossistemas, amazônico, pantanal, cerrado, caatinga, banhados, mata atlântica, mata de araucária, né? Todos esses ecossistemas que precisam ser protegidos, desde que tenham uma representatividade numa área que tenha menos de 1 hectare, mas que seja representativo, que tenha uma importância ecológica, ele pode ser criado uma RPPN. As reservas particulares de patrimônio natural têm cor, animais que prendem um olhar, som de vida. No Distrito Federal, o primeiro a criar uma reserva particular foi seu Salviano, de 75 anos. Ele herdou terras da família em Sobradinho, a 30 quilômetros da área central de Brasília, na década de 1970. A RPPN, para mim, é a figura jurídica mais inteligente criada pelo governo brasileiro, porque ela transfere para o proprietário e dá oportunidade do proprietário escolher a sua área, ser o responsável pela sua obrigação, pela sua preservação. E não é uma imposição do governo que diz assim, você tem que preservar 20%. Não, isto é a partir do nosso desejo. A fazenda tem 750 hectares. Seu Salviano explica que o Código Florestal estabelece um mínimo de 20% de cerrado preservado, sob proteção permanente. Aqui ele conservou mais 32%, além da previsão legal. A gente faz por vocação e por amor. Por quê? Eu tenho uma formação de arquiteto, eu tenho uma formação de ambientalista, eu entendo que o Cerrado, essa região nossa, merece ser preservado para gerações futuras e essa área especialmente é a área muito rica na flora e na fauna. Esse é o cenário dos sonhos de uma RPPN, a combinação perfeita. O verde cheio de vida, centenas de espécies de plantas, fauna riquíssima, a natureza em equilíbrio. Prova disso está aqui, nessa água pura, cristalina, que nasce em uma propriedade vizinha. Daqui, ela vai percorrer milhares de quilômetros até desaguar no rio Araguaia. Não apenas eu, mas a minha família e meus filhos também têm um amor muito grande por essa terra. E como nós somos da região, a minha família está aqui desde 1740, nós temos, vamos dizer, uma ligação com a terra muito grande. O ambiente da maior RPPN do DF representa um santuário ecológico, onde o homem e os animais convivem em perfeito equilíbrio. A área já foi usada para a soltura de pássaros e outros animais. Onde o cerrado está vivo, é grande a diversidade de plantas e bichos. Temos vários tipos de macaco, macaco prego, o sagui, temos o lobo, temos o tamanduá, né? Temos outros animais, o porco selvagem, o porco espinho, temos até onça na região, né? Onça pintada, onça parda e onça preta. Uma pesquisadora de orquídeas encontrou aqui numa visita de pouco mais de 2 horas, 8 tipos de orquídeas que não estão catalogadas.
Além disso, nós temos o jatobá, temos a aroeira, né? Temos outras árvores que são árvores raras e de cerrado. A renda da propriedade vem da pecuária, gado de corte e leite. São cerca de 350 cabeças. O destaque vai para uma raça rara, o curraleiro. Quem comanda o rebanho é o filho do seu Salviano. É um gado nativo do Brasil, um gado que inicialmente veio por seleção natural e hoje já está sendo criado dentro de um processo de seleção. Hoje temos aqui um trabalho intenso da Embrapa e da Universidade Federal de Goiás, numa pesquisa do gado curraleiro, na questão de preservação e das qualidades que o curraleiro tem para contribuir com a pecuária de corte nacional. A família Guimarães já recebeu inúmeras propostas para vender alguns hectares da fazenda. Se depender de pai e filho, nenhum centímetro daqui será desmatado. A gente tem visto aí a devastação dos cerrados. Nós temos aqui uma presença predadora violentíssima de fábricas de cimento, né? Então nós temos que cuidar da preservação dessa riqueza da flora e da fauna que Deus nos deu. No próximo bloco, Rafael Oliveira revela os segredos e curiosidades de uma RPPN cheia de histórias. Voltamos já. Imagine um lugar onde as folhas são banhadas constantemente. Onde a beleza das flores e a imponência das árvores passam a sensação de um local nunca antes explorado. Ainda existem lugares assim no Brasil. Nesse bloco do Meio Ambiente por Inteiro, você vai conhecer duas reservas particulares do patrimônio natural que podem ser consideradas exemplos de boa convivência entre empreendedorismo e preservação. Uma delas é a Fazenda Vaga Fogo Boa Vista. Fica no município goiano de Pirenópolis, a 150 quilômetros de Brasília. A propriedade foi uma das primeiras do Brasil a ser registrada como RPPN em 1990. Também chamada pelos idealizadores de Santuário Vaga Fogo, o local é reconhecido por institutos de conservação como um dos mais importantes projetos de sustentabilidade do país. São 17 hectares intactos de mata virgem, onde a vegetação se mantém viva com a força do próprio ecossistema, sem sofrer abalos externos, além da mata ciliar, que conta com mais de 50 espécies de plantas. Mesmo assim, nada disso impede a exploração empresarial do turismo ecológico. Os visitantes desfrutam do contato com a natureza e ainda podem praticar atividades como o arvorismo, rapel, trilhas, tirolesa, observação dos pássaros, entre outras. Orgulho para seu Evandro, que conseguiu transformar a fazenda comum dos anos 90 em um refúgio intocável. Foi um dos primeiros projetos no Brasil de turismo particular. E não podemos deixar de dizer que a história de Santuário de Vida Silvestre era uma proposta de Fonatura e nós também optamos por ser uma RPPN. E somos a primeira RPPN do Brasil. Dentro dos perímetros urbanos dos municípios existem áreas muito representativas. Você encontra dentro de vários municípios do Brasil propriedades urbanas que têm mata atlântica, que têm cerrado e que podem perfeitamente serem representativas desses ecossistemas. E elas garantem, elas proporcionam uma melhor qualidade de vida urbana
os moradores das cidades, né? Que a gente já prédio e cimento e asfalto a gente já tem bastante, né? Visitamos outra RPPN. A Chácara Grisu fica em Planaltina, no Distrito Federal. O turismo do local é voltado para encontros espiritualistas e pedagógicos. Os alojamentos são feitos com rejeitos de madeira, tijolos ecológicos e colunas de bambu. A iluminação é via energia solar, que também é usada no aquecimento da água do chuveiro e da piscina. Aliás, a piscina é abastecida com água da chuva, que é reaproveitada pelo sistema de canaletas e purificação manual. O responsável por esse paraíso ecológico no meio do Cerrado de Brasília é o seu Fernando José de Almeida. Ele comprou essa área em 1987, mas só 10 anos depois, em 1997, foi que ele decidiu transformar o espaço em RPPN. Seu Fernando, por quê? Um compromisso com a minha vida, com meus pais, com todo um trabalho realizado anteriormente, pontuado pela educação. Eu estava procurando uma área aqui na região de Águas Emendadas. É uma região emblemática, é uma região da qual derivam os rios que vão para a Bacia do Prata, para a Bacia da Amazônia e para o São Francisco. Então, de todas as regiões de Brasília, eu entendia que essa era a que mais potencial teria no futuro para um processo de preservação. Tem mais, a eletricidade vem da energia eólica, graças a esse catavento. Na parte externa, há trilhas e espaços para reuniões no meio da mata. Em 7 hectares estão registradas 134 espécies de árvores, a maioria com potencial fitoterápico. E o melhor, todas etiquetadas para facilitar a vida dos visitantes. Para comprar a área, seu Fernando abriu mão de um bem precioso. Na época era um xodó. Acabou que o desapego foi fundamental para a mudança no próprio comportamento. Não tinha recursos para adquirir o terreno. Foi com que eu acabei vendendo, alienando um carro, uma caravana, meia vida. E durante um tempo passei andando a pé e até isso serviu para mudar hábitos e atitudes e até uma postura diante da vida. Com a venda da caravana, o meio ambiente saiu ganhando e o seu Fernando passou a ver a vida de outra maneira. Prova de que exploração empresarial e natureza podem sim andar juntas. A natureza, ela não está aí para ser colocada num muro e ninguém ter acesso a ela. A gente deve conviver com a natureza. A natureza nos faz bem, a natureza nos traz sensação de bem-estar enorme. Viver aqui é um paraíso, porque eu pratico estar em contato permanente com a natureza. Então não há nenhuma incompatibilidade. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este programa no nosso site ou no canal do YouTube. Se inscreva lá, é TV Justiça Oficial.